Começa agora o programa Prata da Casa, na sua Rádio Fiscar 95,3 FM. Olá a todos e todas, estamos dando início aqui nos estúdios da Rádio Fiscar a mais uma edição do programa Prata da Casa, um programa que tem como objetivo apresentar o trabalho dos músicos de São Carlos, região, aqui da UFSCar, da USP, enfim, o pessoal que faz acontecer a cena musical da nossa cidade. E hoje nós estamos recebendo aqui o professor Dr. Daniel Gon, que é professor aqui da Universidade Federal de São Carlos e é também um músico de um instrumento fantástico, que é a bateria. Daniel, prazer em te receber aqui. Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite, Ronaldo. E eu digo que é um instrumento fantástico porque eu tive um guitarrista de uma banda que eu tocava, que ele dizia o seguinte: o baterista tende a ser pouco valorizado, mas um bom baterista faz uma banda funcionar muito bem e um baterista alegre demais compromete toda a performance da banda. Então, a bateria é, de fato, um instrumento super instigante, não é? Daniel, começo te perguntando-te o seguinte: o que é a bateria? Olha, a bateria é um instrumento moderno, né? Um instrumento do século XX. Perfeito. Então a gente pensa que por ser de percussão é algo que há muito tempo existe. Isso. Mas a bateria surgiu com o surgimento do pedal. Antes, para fazer o que um baterista faz, a gente precisava de 2, 3 músicos. Então a técnica e a concepção, tudo começou a surgir a partir da virada do século, né? No início do século XX. Então ainda é um instrumento novo quando a gente compara aí com violinos, claro, né? Pianos. E é um instrumento rítmico, mas eu quero fazer uma defesa aqui, porque é o seguinte, realmente é um instrumento para segurar o ritmo, mas todos são responsáveis pelo ritmo, né? Perfeito. E, em geral, quando alguma coisa acontece, todo mundo olha para trás para o baterista e fala: olha, seria sua responsabilidade manter o andamento. Na verdade, é a responsabilidade de todos, né? É que é um instrumento com mais poder de ação sobre esse departamento, né? Mas Perfeito. Todos deveriam aprender a tocar, a manter o ritmo, a acelerar o ritmo, a respirar o ritmo da maneira correta. Não importa que tipo de instrumento que é, né? Legal, legal. Muito boa a defesa. Cara, você falou um dado interessante. O batera, na verdade, está fazendo o que outros 2 ou 3 músicos faziam em outro tempo. Um amigo meu, que é baterista desde a década de 60, ele sempre falava isso da importância da coordenação motora. Com o que tu falou agora, eu entendo um pouco melhor o que ele dizia, porque realmente você está fazendo o que pelo menos 2 pessoas faziam na música, na sessão rítmica. E eu te pergunto mais uma coisa, Daniel. A gente estava começando uma conversa e nós falamos sobre o Ringo, sobre o Watts do Rolling Stones, não é? E a questão do baterista ter um bom feeling ou uma boa técnica ou ambos, tá? Na tua trajetória, porque tu tem toda uma formação tradicional, inclusive tu é professor, teu mestrado, teu doutorado, eu vou mostrar aqui, estão em torno da música, mas paralelo a isso existe o feeling, que é o sentir a música, um amigo dizia a química que se forma entre a banda, não é? Como é que tu vê essa questão? Feeling, técnica, ambos, qual é o mais importante? Olha, Ronaldo, sem dúvida, ambos são importantes, né? O feeling sem nenhuma técnica não resolve, claro. Mas eu vejo como um grande problema da atualidade é que as pessoas estão focando demais na técnica, somente. Inclusive, eu estou finalizando um livro agora, junto com o Jaime Pladeval, que foi o meu primeiro professor de bateria. Lá em 83 comecei a estudar com ele. Um livro que vai se chamar No Mundo da Bateria. E um dos pontos que a gente defende nesse livro é o seguinte, que a tecnologia atual, que é ótima, né, que eu realmente uso e sempre devemos encorajar as pessoas para que usem a tecnologia, para que aprendam, é óbvio, né, ela está aí, ela não vai deixar de ser usada, mas a gente deve entender que cada vez mais a gente está tendo informações fragmentadas. Então, acho que no passado as pessoas aprendiam música
escutando música. Comprava um disco, a gente tinha uma noção maior do contexto daquela obra. Escutava o disco várias vezes, né? A gente entendia o contexto de tudo. E isso acho que contribuía para que o feeling fosse desenvolvido. Perfeito. Aí depois, nos anos 80, a gente começou a ter videoaulas com VHS. Depois a gente teve DVDs, né, com videoaulas, isolando muitas vezes o instrumento, para que a pessoa, aprendendo aquele instrumento, observasse somente o baterista, por exemplo. Né? Muitas vezes fora do contexto. Com o DVD, a gente podia ficar repetindo várias vezes o mesmo trecho. Depois, com o YouTube e hoje com o Facebook, o que é compartilhado é um trecho de 2 minutos, 1 minuto. Perfeito. Ninguém assiste mais a uma música completa. Quer dizer, se qualquer coisa que dura mais do que 5 minutos, cansa. E as pessoas passam para a próxima, né, para o próximo vídeo. Então, o que acaba acontecendo é que se valoriza demais a técnica, às vezes, algo muito mirabolante que os músicos muito jovens conseguem desenvolver porque assistem várias vezes aquele vídeo bem curto, mas aquilo está fora do contexto. Quer dizer, eles não sabem usar aquela ferramenta num momento adequado. Então, acredito que o importante é sempre o feeling junto da técnica, mas está cada vez mais difícil a pessoa, nesse mundo hoje rápido, fragmentado, onde tudo dura 2 minutos e você já passa para a próxima coisa, desenvolver o feeling, né? Sensação musical. Perfeito. Tu estava falando e eu me lembrei de alguns solos de bateria que são marcantes, não é? O John Bonham, por exemplo, com Moby Dick, o batera do Deep Purple, se eu não me equivoco, Made in Europe, né? Ou Made in Japan. Não me lembro agora qual dos dois. Mas tem um solo de bateria, assim... The Mule, fantástico. Fantástico. Cara, pensando um pouco nessa questão das tecnologias, eu estava escutando um menino, filho de um baterista amigo meu, tocar. E ele tocava a bateria, mas tinha um cérebro junto. Eu não consegui entender muito o que ele estava fazendo, mas tinha o som da bateria e tinha outros sons juntos. A tecnologia, em certa medida, ela pode auxiliar desde que você tenha desenvolvido um contexto para o uso do teu instrumento. Não é? Diferentemente, se você aprende setorizado, estou repetindo o que tu disse, porque eu já vi isso em aula de gaita de boca pelo YouTube também. Te ensina a fazer o bend, tá, mas você coloca o bend aonde? Se não tiver um contexto, não é? Nesse sentido, te parece que a tecnologia tem sido um auxílio no geral ou em alguma medida ela deixa mais pobre os músicos hoje? Eu estou dizendo mais pobre no sentido de compreender o contexto. Antigamente você queria tocar guitarra, sei lá, tipo Johnny Winter. Você escutava o Austin, Texas 14 dias seguidos para saber o que ele estava fazendo, certo? Hoje você tem um recurso mais rápido, mas também você tem uma dificuldade maior em pôr aquilo no contexto. A minha pergunta é, ela contribui ou empobrece a tecnologia? Olha, a tecnologia é um caminho irreversível, né? A gente tem que partir desse princípio. Não adianta sermos saudosistas, como era bom no meu tempo, porque hoje é assim e será assim para mais, nunca para menos, né? Então, o aspecto positivo da tecnologia existe, é claro, e ele está evidente para todos, né? A circulação de informação é algo muito bom. Será que não é interessante a gente ter acesso? Você assina o Spotify, hoje por 16 e poucos reais, né? A gente assina um serviço aí e temos acesso a milhões de músicas. Sim. Então isso é ótimo. Antes você comprava, nenhum CD você comprava com esse preço. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que a quantidade de informação muito grande confunde e a gente não dá a devida atenção, né? Se a gente pegar um disco e escutar muito, a gente pode aprender mais do que se a gente pegar 15 discos e escutar metade deles, né? Sem nos aprofundarmos. Então, a resposta para a sua pergunta não é simples, porque é muito claro que a tecnologia é algo bom e que a gente deve utilizar. Se alguém aparecer aqui e falar, não, vamos aprender instrumento, não vamos usar o celular, não vamos assistir vídeo no YouTube, isso não existe. É irreal. Mas eu acho que se a pessoa fizer isso, um jovem aprendiz hoje, utilizar todas essas possibilidades, mas tendo em mente que há alguma coisa que caminha por debaixo
é a tal do feeling que a gente estava comentando, a musicalidade, aí sim ele pode ganhar, né? Ou seja, eu não tenho nada contra alguém assistir um vídeo curto no YouTube, repetir uma técnica muito complexa e desenvolver aquela técnica. O problema é ele virar um macaquinho amestrado que faz alguma coisa, né, que chama atenção, mas depois você chama ele para, puxa, toca aqui na minha música, e ele só sabe repetir aquilo. Chamou para dar uma canja, não sabe o que fazer. Pois é, então isso, assim, Claro. e veio outra coisa, as pessoas não tocam mais hoje de verdade, a gente não vê a quantidade de espaços que existiam antes, Sim. as pessoas estão cada vez mais fechadas em casa, não vão assistir shows, quer dizer, a música, em certo aspecto, a gente vê a música ao vivo morrendo. Perfeito. Né, em relação ao que existia no passado. Então, isso é negativo, mas aí não é algo só no campo da música, no campo da arte, é algo no campo da convivência. As pessoas Social, em geral. passam o tempo inteiro teclando no celular, quer dizer, essas coisas, as imagens que a gente está cansado de ver, né? Todo mundo numa mesa e conversando com alguém em algum outro lugar no celular. Fala assim, puxa, coloca o celular de lado e conversa com quem está na sua frente. Claro. A gente está cansado de ver e falar sobre isso, né? Acho que ele tem um reflexo na música também, né? Perfeito. Bom, nós vamos passar agora um vídeo com o professor e baterista Daniel Gon fazendo um especial aqui. Acompanhe.
Daniel, fala para nós sobre esse vídeo que você gravou. Como é que foi essa gravação? O que estava acontecendo no estúdio, enfim? Pronto. Para dar o contexto, esse é um vídeo de uma gravação da Orquestra Rock. É um projeto que eu tenho participado. Um projeto bem interessante, com a proposta de misturar música erudita e clássicos do rock, né? A gente encontra outras orquestras com essa mesma proposta por aí, mas olha, modéstia à parte, essa orquestra está muito especial porque a gente não está tratando esse estilo como mais um repertório que as pessoas colocam a partitura ali e saem lendo, né? Que a gente quer ter uma pegada rock mesmo, claro, e algo pesado. Muitas vezes a gente vê orquestras que tocam, mas tocam assim de uma maneira um pouco mais sutil, né? Tentam ser mais elegantes, o que pode de fato acontecer, mas a gente tenta ter algo bem autêntico. E a gente tem trabalhado também com convidados. Então, nos anos passados aí, a gente tocou junto com Skank, com Jota Quest, com Paralamas do Sucesso, Frejá, com Ira, com vários grupos. Muitas vezes a gente toca junto com eles. Quer dizer, a gente sempre tem 2 ou 3 peças que a orquestra acompanha os artistas. Perfeito. Depois tem um show do artista, né? Do artista que está sendo convidado. Agora, recentemente, há um mês atrás, a gente fez um show com o Dinho Ouro Preto, por exemplo, onde nós tocamos, então veio só ele e tocamos o repertório dele, né? Perfeito. É uma proposta nova da orquestra agora que tem sido feita. Uma orquestra com arranjos do Martin Lazarov, que é um maestro búlgaro, um grande figura aí, que toca vários instrumentos e um cara com a cabeça bem aberta. Então a gente fez essa gravação, né, para divulgar. Essa música é um medley que tem 26 minutos. Então, é a história do rock. Ele começa com bar e chega aí no Metallica, tem Iron Maiden, né? Várias coisas misturadas. E eu fiz um recorte da gravação, a gente gravou os 26 minutos no estúdio, a gente fez um trechinho ali só para mostrar para vocês. Ficou muito massa. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Antes, você está com um projeto novo com alguns... o Fred, outras pessoas que eu conheço, o Ricardo, o Paulo. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Basicamente, nós temos aqui o teu trabalho de mestrado e o teu trabalho de doutorado. Eu vou mostrar aqui para os nossos ouvintes, porque quem tiver interesse pode... Quem tiver interesse poderá acessar esse material. Não é? Como transformar a música numa dissertação de mestrado e numa tese de doutorado? Eu estou te perguntando isso porque inúmeras pessoas que nos acompanham são músicos e isso vai dar um gás para eles, vai dar alguma dica de como fazer seus próprios trabalhos. Puxa, Ronaldo, isso seria assunto para uma tese, né? Podemos ficar horas e horas falando. Mas se tem uma dica básica que eu posso dar aqui, é o seguinte... Eu acho que as pessoas têm que encontrar um tema que elas realmente gostem, que sejam apaixonadas, e um tema no qual elas acreditem que possam dar uma contribuição significativa. O meu caso, por exemplo, na década de 90, eu durante 3 anos morei em Nova York. Fui estudar numa escola e os donos dessa escola, chamada Drummers Collective, também eram donos de uma empresa que fazia DVDs de música, DVDs educacionais de música. Então eu comecei a participar ali da produção. Eles estavam bem no momento de mudança do formato VHS para o formato DVD. Perfeito. Então isso foi em 96, 97, 98 e é a DCI Music Video, né? Eles fizeram lá Jaco Pastorius, o Dave Weckl, várias videoaulas que foram referência para os bateristas do mundo inteiro. Aí eu comecei a acompanhar a produção dessas videoaulas. Quando eu voltei para o Brasil, eu falei, puxa, isso dá uma pesquisa interessante. Então, eu queria fazer uma pesquisa com uso de tecnologia para o ensino da música. E naquela época, quando a gente falava de tecnologia e música, eles falavam de música eletroacústica, não era o que é hoje. Sim. E aí eu caí com um orientador, que foi meu orientador tanto no mestrado quanto no doutorado, chamado Frederick Lito, que é um americano, que mora no Brasil desde 71, e é presidente da Associação Brasileira de Educação à Distância. Então ele falou, olha, ótimo o uso de vídeo, DVD, mas o futuro é a internet, educação, né? Isso no final da década de 90. Então eu fiz um projeto e as pessoas naquela época falavam, isso aí parece coisa dos Jetsons, né? Isso não é real, quer dizer, como é que você vai aprender? Vou tirar a carteira por correspondência, vou aprender música na internet, que absurdo.
E eu sabia que aquilo era, como eu disse, um caminho irreversível. Claro. Então, naquele momento, eu percebi que tinha um assunto sobre o qual ninguém estava falando, mas que futuramente aquilo seria importante. E a minha resposta para as pessoas era, olha, goste você ou não desse assunto, isso vai ter que ser discutido, né? Tanto que depois, nos anos 2000, eu ajudei a fazer o projeto pedagógico do primeiro curso que a gente tem aqui, da UAB. Hoje eu sou o coordenador desse curso, né, da UAB, que temos um curso à distância, licenciatura em música à distância, aqui na UFSCar, que é um dos poucos que existem, né? A gente tem aqui e tem na Universidade de Brasília. Perfeito. Infelizmente, a gente não está abrindo mais vestibulares por conta de cortes de verbas, que tem todo um assunto aí. Mas, enfim, então a dica que eu posso dar, transformar a música em pesquisa, encontre um assunto que funcione, né? Isso não é... Encontrar um bom tema não é um desafio simples, mas acho que é o primeiro passo para que você consiga, de fato, fazer uma boa pesquisa. Perfeito. E os Jetsons, que ele falou para o pessoal mais novo, era um desenho animado que tinha na década de 70 no Brasil, muito legal. Aliás, alguns guitarristas velha guarda utilizam uma guitarrinha semelhante ao modelo dos Jetsons. É verdade. Cara, infelizmente, não é, a satisfação acaba tendo que se submeter ao tempo. E nós teríamos gás para falar um monte de coisa ainda que eu gostaria de discutir contigo. Mas eu quero te perguntar sobre esse projeto que tu está desenvolvendo aí junto com o Fred, que também é professor aqui, Paulo Ágio, um exímio guitarrista, já recebi ele aqui no programa, o Finazzi também, um músico de qualidade indiscutível. Que projeto é esse que vocês estão fazendo? Quando haverá a apresentação do trabalho de vocês? E quando que vocês vêm com o grupo todo para fazer um som aqui no Prata da Casa? Bom, a gente vem quando você nos convidar, né? Estaremos aqui. Então esse é um grupo chamado Tutano Jam, e a gente tem a proposta de tocar som instrumental. Então, um trabalho muito bacana, né? A gente tem se encontrado regularmente para preparar. Nos apresentamos algumas vezes no Espaço 7. Certo. E já fica o convite, então, para a nossa próxima apresentação, que vai ser no dia 7 de junho, uma quinta-feira, aqui no auditório da UFSCar, né? Que vai ser, acho que 8 horas da noite, não sei se é 8 ou 8h30, eu preciso confirmar o horário exato. Mas é dia 7, quinta-feira, e no sábado seguinte, no dia 9, nos apresentamos no Espaço 7. Então são essas duas datas mais próximas aí que temos, e convido a todos para participarem com a gente lá. Muito bom. Nós estamos encerrando então esta nossa edição do Prata da Casa, e você vai assistir um vídeo agora com um monte de gente fazendo um som responsa mesmo. Dá um toque para o pessoal, Daniel. O que eles vão escutar agora para a gente fazer o encerramento do programa? Esse é um projeto criado pelo Jaime Pladeval, né, que foi meu professor de bateria, com alunos dele, é um quarteto de baterias, chamado Casa de Marimbondo. Nos apresentamos aqui no Teatro Florestan Fernandes, acho que uns 10 anos atrás. Certo. É um grupo que a gente se encontra anualmente para tomar um café, porque cada um está num canto do mundo. O Alex agora está trabalhando no Circo du Soleil, né? Tá rodando nos Estados Unidos, cara, pois é. Pode crer. Ele tá lá já há um bom tempo. O Pepa é o outro integrante, toca com o Fábio Júnior e com o Toquinho. Então tá sempre... É muito difícil a gente conciliar as agendas. Mas é um grupo que sempre traz muito prazer, porque é um negócio inovador, né? A proposta é fazer música só com baterias, 4 baterias. Que massa. Eu escuto música o tempo inteiro, inclusive a parte do meu trabalho aqui na rádio, eu nunca tinha visto um trabalho de 4 baterias junto, nunca, primeira vez que eu tenho contato com isso. Muito bom, você vai ter a oportunidade de ter um aperitivozinho do trabalho que eles estão desenvolvendo.
Daniel, uma satisfação ter receber aqui. Tá? Agradeço novamente o convite. Segundo semestre, vamos querer o Tutano Jan fazendo um sonzão completaço aqui para nós e vamos bater um papo com todo mundo. E agradecemos a audiência de todas e de todos. Um grande abraço e até a próxima edição do Prata da Casa. Falou!